9h09 de volta com o nosso Bom Dia CBN desta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Gênesis Tinoco. Roberto, eu convidei o professor Rubens Ramos para vir aqui hoje, porque o professor sempre está aqui com a gente falando sobre mobilidade em Natal, sobre trânsito, transporte urbano, essas coisas, tudo que se refere à mobilidade. Ele é uma espécie de consultor qualificado deste programa. E neste fim de semana aí, eu sei quando falo, não sei exatamente precisar a hora, mas eu li neste fim de semana uma matéria no blog do FM, que é de Flávio Marinho, jornalista, estava aqui ainda há pouco, em que ele fala que você está contra, professor, essa trincheira que a prefeitura vai fazer na esquina da Alexandrina de Alencar com a Hermes da Fonseca e que você é uma pessoa do contra. Eu realmente não sabia. Então eu quero começar lhe perguntando, você é do contra? De jeito nenhum. Ao contrário, eu estou em Natal há 32 anos, Natal me acolheu, amo essa cidade, tenho aqui meus 3 filhos. Meu sonho é ver um Natal próspera. É o sonho da gente aqui, né? A gente vê coisas no mundo e vê que Natal pode fazer isso, né? Eu acho que do Nordeste, eu diria que talvez Aracaju e Natal são as duas que têm potencial de serem cidades organizadas. Maceió, pela geografia, complicado para Maceió. A parte de trás é complicado. É complicado, aquele alto e baixo, aqueles buracos e tal. Complicado Maceió. João Pessoa também tem potencial, mas aí a pobreza é grande de João Pessoa. Salvador, Recife e Fortaleza são cidades que são inviáveis. Não tem mais solução no século XXI para aquela cidade. Cresceram desordenada, né? A miséria é muito grande, é difícil você fazer todo mundo chegar ao nível. Mas Natal tem um tamanho, uma escala excepcional em termos de potencial de fazer isso. Então, ao contrário, tenho tentado... eu passei um ano na França, quando voltei, falei, vou tentar dizer que é possível fazer coisas diferentes, aí tenho tentado fazer isso. E mostrar coisas que podem ser feitas. Então, assim, na verdade, eu sou a favor do progresso, a favor da cidade, a favor do desenvolvimento. Agora, não posso ser a favor de coisas que são contra o progresso, que são contra o desenvolvimento, que prejudicam a cidade. Embora que possam parecer como fosse modernos, tal, etc. Eu diria, por exemplo, lá atrás, talvez, em 75, 76, eu seria contra o viaduto do Baldo. Com certeza. Na época. Na época. Porque veio do Baldo. Na época, primeiro, o tráfego não justificava. E ainda hoje, passados aí quase 50 anos de existência do viaduto do Baldo, não justifica. E sabia-se que viadutos produzem danos no seu entorno. E, de fato, o eixo mais próximo de Natal, que era a ligação Alecrim-Cidade Alta, acabou. Quer dizer, isso morreu. E o viaduto do Baldo ficou ali como uma peça. Ainda hoje não serve para nada, do ponto de vista de tráfego. Não, para quem se desloca da Ribeira para vir para cá, por exemplo, eu uso todo dia. Um guarda de trânsito resolve isso, com certeza. Se tiver um guarda de trânsito ali na Deodoro com a Rio Branco, e na hora que vier um carro e parar o trânsito, resolve, porque o volume é muito baixo. Similar, por exemplo, ao que tem na Lima e Silva, no 4º Centenário, botou-se um sinal de trânsito para os ônibus passarem direto, e nada aconteceu. Mas quando foi feito aquele viaduto do Baldo, se falava no viaduto do Baldo com a continuação com uma ponte que chegaria na Zona Norte. E aí, se tivesse a ponte chegando na Zona Norte, provavelmente teria um fluxo maior. Mas, na maior. verdade, naquela época, Roberto, as cidades todas queriam ter um viaduto. Porque ter viaduto era símbolo de modernidade, né? Então, viadutos eram um símbolo de cidades modernas e tal, etc. Mas, na verdade, não serve para nada. Então... Peraí. Qual o viaduto? O do Baldo. Sim, não, a gente está falando que o viaduto do Baldo, se tivesse feito a ponte ligando a Zona Norte, a Zona Norte para o Baldo, aí aquele viaduto teria realmente um grande fluxo. Então é preciso explicar o seguinte, havia um projeto desejado lá atrás, que de vez em quando a gente discute sobre ele, a cidade discute outras sobre ele. Pontes, né? Outras pontes de prolongamento dessa avenida que tem o Baldo ali até a Zona Norte. Hoje teria essa utilidade se fosse realmente construída uma ponte no meio do rio. Já falamos aqui sobre isso, né? Foi. Uma ponte que pode ter um trecho móvel, para que os barcos da Marinha, os navios da Marinha possam passar, sem precisar ser uma ponte alta, uma ponte mais barata, menos impactante. Então, não, ao contrário, não sou contra, sou a favor, mas não posso deixar de ser contra, evidentemente, coisas que são negativas para a cidade e que não são necessárias. E aí, então, por conta disso, foi que, como cidadão,
entrei com pedido de impugnação ao edital da trincheira semana passada. Por que, professor Rubens Ramos, você é contra esta obra da trincheira da Avenida Alexandrino de Alencar com a Avenida Hermes da Fonseca? Primeiro porque ali não existe o problema que se diz que existe. Então, é como se pegar uma pessoa lá de certa idade e dizer, olha, vou fazer você uma cirurgia cardíaca, porque daqui a 20 anos você vai ter um infarto. Então, abre o teu peito, bota um ponto de safena e tal, para prevenir o futuro infarto daqui a 20 anos. Pelo amor de Deus. Então, não há ali naquele ponto. Naquele ponto não há problema. Há problema na Salgado Filho? Sim. Evidente? O ponto de retenção do tráfego é onde? A Salgado Filho. Certo. Em diante. Não só Nevaldo Rocha com o Salgado Filho, mas Antônio Basílio, mais a Nascimento de Castro, mais... Quer dizer, é a Salgado Filho. Daquele trecho em diante... Não é a Hermes, então? Não é a Hermes, nem aquele ponto. Nem pode dizer que é o Midway, certo? Porque o Midway opera em horários que são antipico. O Midway abre às 10 da manhã e não às 6. Perfeito. O pico do Midway é de noite na saída e não às 17 horas, 18 horas. Então, não é o Midway o problema também, evidentemente. Porque até os shopping centers foram interessantes. Houve uma discussão muito grande durante décadas, né, de organizar horários. O problema é quem é que vai acordar mais cedo, quem acordar mais tarde. Então, aí fica essa... No final, isso não deu certo no mundo todo. Ninguém conseguiu organizar horários, né, tipo assim, rodízio de horário, como fosse de carro. Mas aqui ainda assim... Mas o shopping center fez isso. Ele botou horários fora das horas de rush. Então, ele abre às 10, não tem rush nenhum. Às 10 da noite também. Às 10 da noite. Então, o pico do Midway o grande pico do Midway é no final, na saída, né? Principalmente no final de semana, enfim. Então, o Midway não é razão de causar o tráfego. Então, aquele tráfego é porque parte de quem usava Prudente passou a usar a Salgado Filho, porque ela vai direto. Então, o problema é essa preferência das pessoas em usar Salgado Filho. É toda a jusante, né? É pós esse cruzamento da Alexandrino com o Salgado Filho. E a evidência disso é que o próprio estudo feito encomendado pela TTU de contagem de tráfego mostrou que está sobrando capacidade de tráfego. Ali podem passar 4.800 carros por hora, estão passando 3.600, mais ou menos, e o maior pico é de manhã. E ninguém percebe. Porque simplesmente de manhã o sinal abre e a Hermes é livre, então o fluxo vai embora. E de tarde, o sinal abre e dá de encontro com a retenção na Nevaldo Rocha, a retenção na Antônio Basílio e tudo mais. Então você tem essa propagação do tráfego congestionado no corredor. Então não há um problema nesse lugar. Esse é o ponto. Esse é o primeiro ponto básico. Então, e se a prefeitura fizesse uma exposição técnica e discutisse abertamente com o público, isso iria aparecer com facilidade. Inclusive, teve uma reunião na prefeitura, com o prefeito, que eu participei. Estava lá o corpo técnico da STTU, todo. Eu falei, olha, tudo bem, quer fazer obra, mas tecnicamente não é necessária. Está sobrando capacidade de tráfego. Ninguém da STTU me questionou. Não, peraí. Então, mas daqui a 10 anos... Pô, daqui a 10 anos... Né? Em 10 anos, Natal perdeu habitantes. Então, assim, o futuro... Hoje é uma coisa que não se pode prever minimamente, é o que vai acontecer daqui a 10 anos. Os carros podem reduzir a demanda por mudanças de hábitos das pessoas, etc., como está acontecendo, inclusive em vários lugares. Há uma queda de carros na Europa, há uma redução de uso de carros nas cidades mais ricas. Não é falta de renda, é mudança de comportamento. As cidades europeias, elas têm transporte de massa eficiente. Tem metrô, VLT e tal. A gente não tem nada, né? Mas não só. As pessoas deixando de fazer coisas distantes, fazendo coisas mais próximas. Descobriu que tem 2 pernas e pode caminhar 1 ou 2 quadras. Que o cara ia na academia e ia de carro. Aqui é assim. Né? Vai caminhando, já vai o aquecimento. O cara vai de carro. O cara ou a cara, né? Não sei se... E aí, chega na academia, vai para a esteira e faz 5 minutos caminhando. Se fosse caminhando até a academia, já chegaria pronto. Aquecido. Mas não, vai de carro. Então, assim, porque eu tenho medo, mas no seu bairro, Tirol, medo de quê? O comandante mora lá, tudo bem que outro dia eu... Essa obra da Alexandrino de Alencar, essa trincheira... Então, a razão de base é que ela não é necessária. Essa é a primeira coisa. Então, essa é a minha posicionamento. Na sua visão, ela vai ser necessária daqui a pouco tempo, a médio prazo?
Eu acho que talvez nunca. É mais provável que nunca. Mas teria que resolver o problema na frente. Não, veja bem, de novo. Estamos falando dessa obra. Está havendo confusão entre transpor um problema da Salgado Filho e, enfim, desse entra e sai de Natal. Já falamos sobre isso aqui várias vezes, né? Foi. Natal é uma cidade que na entrada ela é esquerdista, porque... O fluxo de entrada... O natalense ele quer entrar e ir para a esquerda, sempre para a esquerda, entrando. Né? Então, quem vem de Natal não vai para a direita, para Morro Branco, vai para a esquerda. E hoje a única saída para a esquerda que existe é aquela alça em cima do viaduto do 4º Centenário. Na Leme Silva. A Leme Silva, é a única. E continua com a mesma coisa que estava há 10 anos atrás. Tem fotos aí. Se tirar uma foto hoje, tirar uma foto e comparar com 2014, é a mesma situação do trânsito engarrafado ali. Enfim, então é evidente que é preciso repensar nisso. E há uma resistência da prefeitura em certas ações. Não sei se tem medo ou... Enfim, mas é evidente que você precisa criar soluções para quem chega e vira à esquerda. E a melhor solução é uma única da Salgado Filho. Aí, como eu falei da outra vez, até que ponto? Aí vamos estudar com simulação, se é até o Nevaldo Rocha, se é até Alexandrino, se é até a Nascimento de Castro. Enfim, qual seria esse ponto suficiente para fazer essa dinâmica da combinação, né? O binário, né? Entrada por uma avenida principal, que seria Recife fez, e saída Rio de Janeiro fez lá atrás, com Nossa Senhora de Copacabana e Barata Ribeiro. Barata Ribeiro também. Enfim, Nova York, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte. Enfim, a lista é longa. Aqui mesmo foi feito. Aqui foi feito. Na gestão de Carlos Eduardo foi feito em algumas dessas avenidas aí. O que tem hoje de binários aí na Lagoa Nova, né? Aquelas Miguel Castro. Mas aquilo lá foi sem querer, porque foi feito como desvio para obras da Copa. Foi. Deu certo, foi. Não foi de propósito. Foi mantido, Exato. Agora, ao ponto que até hoje os canteiros continuam lá. Por exemplo, na Mitas Barros tem canteiros, na Miguel Castro tem, na Antônio Basílio também. Em 2012 eu fui numa entrevista com o ex-secretário de Trânsito, Walter Predo, na televisão, e falei, Walter, pelo amor de Deus, você tem tá pronto, faça isso aí. Tá, ok. Aí, quando veio a obra da Copa, fizeram como desvio provisório. Eu fui lá... E aí deu certo e ficou. Eu estive lá no 6 da manhã, com a equipe, fui lá visitar, parabéns. Melhor obra de mobilidade de Natal foi essa. Porque o fluxo... Facilitou muito. Resolveu muito. Só que você não chega até Miguel Castro. Outra reclamaçãozinha acolá no início, mas depois as pessoas se acostumaram. E hoje você anda. Eu inclusive, fico olhando... Eu vi reclamação do comércio, viu, Roberto? Sim. Na Mitas Barros teve muita reclamação do comércio. Reclamação do comércio tem que ser com a antiga Bernardo Vieira. Aí sim. Aí foi criminoso o que fizeram ali. Então, de volta, eu quero trazer de volta à trincheira, ela não é o problema. Essa obra não vai resolver nada. Porque vai melhorar o fluxo da Alexandre de Alencar, né? Só pra gente entender aqui. O fluxo da Hermes da Fonseca passará por cima e a Alexandre de Alencar... Veja. Sim e não. Porque quem vem da Alexandre vai entrar na Salgado Filho, na esquina, não vai conseguir entrar. À direita ou à esquerda? À direita. Certo. Porque vai ficar sem sinal, sem nada. E não tem espaço para você fazer. Pegue o seu carro e tente fazer uma curva. Uma viazinha estreitinha. Você vai ter 3 faixas, certo? Pega o seu carro, faça uma curva e tente entrar na faixa mais próxima. Mais próxima. Você não consegue. O raio de giro não permite. Então o carro vai ter que entrar mais ou menos aí pegando a segunda faixa. O carro leve. Isso acontece hoje na Prudente de Moraes, naquela trincheira que você pega a Leme Silva. Você está na Prudente de Moraes e vai entrar ali na Leme Silva como se fosse para a Promata, por exemplo. A Promata é mais na frente. O carro não é uma cobra, ele é um retângulo. Então ele tem que percorrer um raio, e o raio externo. Tem que abrir, né? Então isso é um carro. Um caminhão pequeno, um caminhão maior, um caminhão de lixo, vai entrar na terceira faixa. Sem sinal, sem nada. Como é que vai ser? O cara vai vir lá e vai ver o trânsito e ele não vai entrar. Não vai entrar. Então, o fluxo que passa, sem dúvida, melhora, evidentemente. O fluxo da Alexandrina de Alencar em direção ao Alecrim e em direção ao Morro Branco, esse ficará tranquilo. Sim, perfeito. Mas esse é eficiente. Mas hoje, em termos de capacidade, não há... Não. Você para o sinal porque
a questão de civilização. Você, um ser humano, está Entre as 5 horas e das 5 às 6h30, 7 horas, se você vier do Alecrim em direção a Morro Branco, pelo Alexandre de Alencar, você pega engarrafado lá na esquina da rua São José. Por causa da Salgado Filho. As pessoas que querem entrar ficam ali esperando e tal. Vai soma mais um, soma 2, 10, 15, 20 carros. Então, a entrada à direita é que produz esse trânsito congestionado. Tanto que a prefeitura fez uma experiência soviética outro dia aí, que foi proibir o povo de entrar na Salgado Filho. Foi. Pelo amor de Deus. Vocês comigo. Eu falei, secretária, faça no computador isso. A gente faz por simulação. Não precisa expor as pessoas. Você faz, né? E descobriu o seguinte: olha o que aconteceu. Ao proibir as pessoas de entrar na Salgado Filho, seja na Alexandrino, seja na Cima de Castro, seja na Miguel Castro, que fazia também. Ao proibir, a Salgado Filho ficou vazia. Olha que beleza. Funcionou. Funcionou não, Gêner. Porque esse tráfego todo foi para algum lugar. Para algum lugar. Né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, professor. Barbosa, se as ruas menor capacidade. Se nós temos o hábito de andar pelas mesmas avenidas. Se a gente amanhã, no toque de mágica, disser o seguinte: eu agora não ando mais pela Salgado Filho, vou andar pela São José. Só se for na China. Ou vou andar pela Romualdo Galvão. E aí? Isso é uma coisa de Coreia do Norte. Resolve? Não vai acontecer. Não, eu tô falando, mas. Mas entenda, o ser humano é assim. O ser humano tende a ir para os lugares que outros vão. É uma coisa impressionante. Eu não sei porquê, enfim. Então as pessoas. E vão para os outros vão. Seria o efeito manada? Existe uma coisa chamada preferência. Por exemplo, se você pegar a Cidade Nova, que é hoje Petrópolis, como projeto, ela é um retângulo com todas as vias exatamente iguais. Certo? É um copo de Manhattan, você tem 30 metros de largura, muro a muro, nas avenidas, e 20 metros nas ruas transversais. Manhattan é assim. O projeto de Manhattan, e aqui da avenida, tal, etc. Bom, teoricamente, a Campos Sales era o eixo central. Então, teoricamente, o eixo central tende a virar, né, para os dois lados. Tal. Mas não, virou a Hermes, a última. Uhum. Porque é um processo de alguém se instala, atrai tráfego, o tráfego gera novos pontos geram mais tráfego e tal, etc. Então, um processo dinâmico na cidade. E ela era a estrada de entrada, o acesso de entrada e saída de Natal. Porque quando os americanos Se tornou, mas não era antes. Não, claro que não. Quando os americanos fizeram o acesso da barreira do aeroporto na Segunda Guerra, quando eles fizeram a estrada. Sim, mas foi em 40, não foi? Pois é, mas ela foi criada em 10, né? 1908. Em 8? Desenhado em 1904 e construído em 1908. Então, passou-se 30 anos para que houvesse essa intervenção. Mas, de qualquer modo, o que eu queria dizer, então, há uma tendência humana em cidades de haver preferências. E uma vez que ela se estabelece, as pessoas... Se você tirar uma foto de Natal, 5 da tarde, vai ver lá a Salgado Filho lotada e tal, e uma cena, puxa, mas tá cheio de rua vazia aqui. O Waze mostra isso. O povo não vai. Porque não quer ir. Agora, a gente pode forçar as pessoas a irem? Obrigar? Pode, talvez. Não. Quem nasceu a partir de 2002 só vai andar na... Isso é uma forma das placas lá em São Paulo. As placas, Mas o negócio das placas é uma sacanagem, porque quem tem renda tem 2 placas. Tem duas, tem até mais de 2. Não, digo, quem tem renda jamais fica parado por causa de rodízio de placa. Então, rodízio de placa visa atingir o povão para que ele não ande na rua. Mas aí faz sentido. Por exemplo, eu ando pela Alexandrino hoje, porque eu descobri que saindo da minha casa, eu moro ali junto do campus, na Djalma Maranhão. Por dentro, né? Por dentro. Se eu for por dentro, eu vou pegar apenas 4 semáforos, certo? E aí eu pego, inclusive, o do cruzamento da Alexandrino com a Salgado, da Alexandrino com a Salgado, com a pega os ônibus também agora, né? E da Alexandrino com a Romualdo aqui. Se eu vier pela Romualdo, saindo de casa, pegando a Norton Chaves e a Romualdo, são 9 semáforos. São 9 semáforos. E aí pega muito mais trânsito. Então, todo dia eu saio, sigo reto, ando só por asfalto e eu pego só 4 semáforos. Então, tem que começar a analisar que se você fizer esses percursos, você não precisa estar passando nesse engarrafamento lá do cruzamento da Alexandrino de Alencar. É um detalhe que a gente tem que considerar também é o seguinte. Se você fica, só um minutinho, professor. Sim. Se você ficar em casa, você também não pega engarrafamento. Qual é a cidade ideal? A cidade ideal é a seguinte, é a cidade que flui. O que é que nós queremos como cidadão
como pessoas da cidade. A gente quer que a cidade permita você ir e vir com conforto. Por exemplo, eu me sinto muito desconfortável numa cidade em que eu ando e que eu estou na via costeira, eu tenho que passar a 70 km num lugar, a 50 no outro. Quando eu pego a Roberto Freire a 50, preocupado em ser multado, porque tem essas... Eu não vou usar a expressão que eu gosto de dizer, não, mas tem essas peças... A indústria da multa aqui, que está roubando dinheiro do povo, tirando dinheiro da gente, que são uma grande sacanagem. Mas a gente é refém da nossa cidade. A gente não pode andar direito porque parece que essa está cheia de emboscada. É um negócio complicado. 9h38, de volta com o nosso Bom Dia CBN desta segunda-feira, 17 de abril de 2023, conversando aqui com o professor Rubens Ramos. A gente está falando sobre essa possível construção de uma trincheira ali na Alexandrina de Alencar com Hermes da Fonseca, que dentro de uma visão do que é utilizado hoje ali de tráfego naquela área ali, essa trincheira não resolveria nada. E o professor Rubens Ramos entrou com um pedido de revisão, vamos chamar de revisão. É uma contestação à licitação. Uma contestação à licitação que está marcada para a próxima quinta-feira, dia 20. Não é isso? Roberto, uma coisa que talvez tenha a lei permite, olha só, essa nossa lei... O Brasil tem muita lei boa. Você fala em pouco. Quando você fala só rapidinho, seu comentário. A lei permite que qualquer cidadão é parte legítima em contestar uma licitação. Porque é dinheiro nosso. Primeiro, então, há o direito de qualquer um contestar. O gestor público vai lá e vai se explicar e tal, etc., como for. Então, com base nesse direito legal que existe, eu entrei com esse pedido de contestação à licitação. Professor Rubens, que alternativa teria para esses recursos, então? Porque é um recurso federal, salvo engano, de emenda parlamentar. Não tenho muita certeza, mas... Não, acho que foi de um convênio do Ministério do Desenvolvimento Regional, coisa assim. 20 e tantos milhões, né? 25. O que é que poderia ser feito como alternativa para melhorar o fluxo? Olha, a lista é grande, mas tem uma que eu diria que faça um viaduto ali ligando o Planalto à Cidade Nova, por cima da linha do trem. Sim. Onde hoje é todo dia sim, dia não, sábado, domingo. É um inferno, é uma coisa, é uma gambiarra, uma coisa coxambrada. É um zigue-zague, faz um S em cima do trem. É horrível para as pessoas ali. É um gargalo na ligação Planalto, Cidade Nova, Cidade da Esperança. O fluxo é grande como esse da Salgado Filho? O fluxo... Não, né? Hã? O fluxo não é tão grande como esse da Salgado Filho. Olha, todo o Planalto... Aliás, todo o Planalto é usuário dessa ligação. Todo o Planalto. A terceira ou quarta linha de ônibus mais usada no Natal, que é a 38, passa por ali. Então, é a ligação oeste até o Alecrim. É a principal ligação que existe. Então, é uma deficiência absurda e conhecida. Então, tem que se fazer. Agora... É questão de prioridade, né? Como eu disse, essa coisa da trincheira, ok, posso estar errado, tudo bem, posso estar errado. Eu acho que não estou, mas posso estar errado. Mas como é que se resolve isso? Num debate técnico, num debate político, num debate aberto. Então, a prefeitura bota na mesa, bota para debater, né? Ouça as outras, apresente suas conclusões e questione, e resolve-se. Até agora, ninguém disse que eu estou errado. Sim. Na prefeitura, de que ali tem que fazer uma obra, porque se não fizer, o colapso está colocado. Não, isso não existe. A segunda questão importante é que a lei exige impacto ambiental, análise. Impacto ambiental não é só com mata, com bicho, não. Impacto ambiental é social, econômico, segurança das pessoas, bem-estar, a estética urbana. Isso tudo está na lei do que é impacto ambiental. Então é preciso fazer qual será o impacto na segurança das pessoas, qual será o impacto social no seu entorno. As pessoas que estão ali... Os moradores daquela região e os comerciantes estão contra também? Contra. Todos contra. Porque a tendência esperada é uma perda de valor patrimonial. Por quê? Em geral, essas obras não são obras pró-ambiente no seu entorno. Se você olhar no Natal, onde aconteceu isso, o entorno vende-se, luga-se, para de fazer. Natal tem vários exemplos. O caso ali do elevado feito em frente ao FRN, sim. Ele matou Candelária. Parou Candelária no tempo. Candelária hoje é o que era nos anos 90. Não mudou nada. E fechou-se muita coisa. Fechou loja de carro, fechou...
padaria, a P&C ali fechou loja de... Fechou um barzinho mexicano. Esse barzinho mexicano virou igreja, nem igreja evangélica. Esse barzinho mexicano fechou, depois virou uma loja de móveis para criança e tal, não aguentou, fechou. Aí virou uma igreja evangélica, nem também se sustentou. Nem a igreja conseguiu manter fiéis diante do viaduto. Então, esse tipo de obra, ela tem, de modo conhecido no mundo, um efeito negativo que se estabelece. Se faz muitas vezes porque o ganho compensa, mas cadê a análise? Cadê o estudo? Não existe esse estudo seguinte, no projeto. Ela traz um benefício, mas ela podia ser investida em outra área prioritária. Bom, em termos de investimento público, evidentemente, há muitas outras coisas a fazer antes de fazer isso aí. A segunda coisa é se o investimento compensa os prejuízos. Certo. Eu queria fazer uma... Só um minutinho. Ô, Aninha, eu recebi um vídeo de um ouvinte nosso e eu queria mostrar esse vídeo aí. Você tem aí, é um vídeo que foi enviado por Sávio Rocha, que ele mostrou aqui um trecho da RN 092 que liga a cidade de Santa Cruz à cidade de Japi. Aí eu queria aproveitar o professor Rubem Ramos aqui para ele dar uma olhada, que ele é um especialista em mobilidade. As estradas pelo interior, todo dia a gente recebe vídeo. Todo dia eu recebo vídeo das pessoas mostrando, pedindo para divulgar aqui, para questionar. Hein? Os buracos. Esse é o RN, né? É um RN 092. Olha... Ambulância aqui da cidade de Japi. Tem áudio aí. Pode colocar o áudio. Trafegando nessa... Que é o áudio, ele me disse que é dele mesmo o áudio. RN que liga Santa Cruz e Japi. É um sofrimento aqui para todo mundo. A ambulância aqui da cidade de Japi. Trafegando nessa RN que liga Santa Cruz e Japi. É um sofrimento aqui para todo mundo. Imagine para a pessoa que vai sendo socorrida em uma ambulância dessa. Sofrimento grande. O cidadão aí tampando aqui os buracos, ajudando aqui, ó. Uma vergonha para o governo do estado. O governo tem fechado os olhos para essa região. Mas é isso mesmo. Vamos para frente, né? Fé em Deus. E vai dar certo. Não tem mais estrada, né? Como é que faz a mobilidade aí? As pessoas o pavimento, né? Olha, uma coisa importante a dizer, assim, houve uma estratégia lá atrás de que... Porque o plano nacional era... As BRs principais eram federais, enfim, são federais BRs, e os estados fariam as ligações dos municípios para as BRs. E a meta era ser asfaltado. O RN adotou uma estratégia muito inteligente. Lá atrás, né? Lá atrás. Qual foi? Reduziu um pouquinho a largura das RNs. Você vê que é estreitinha ali, dá 6 metros. E também, como é os lugares como esse aí, o que está embaixo é praticamente rocha, então o custo de base é muito baixo. Não afunda. Certo. Então, fez uma camada de asfalto bem menor. Mais barato. Então, menor, mais barato e mais estreito. E com isso, todos os municípios do RN, todos, tiveram uma ligação por uma via asfaltada. O RN foi um dos poucos municípios, poucos estados do Brasil, acho que um dos três somente, que todos os municípios têm estado. Só que isso foi lá atrás. A gente tinha, mas não tem mais. Faz 40, 50 anos. 40 anos, foi por aí. Então, evidentemente, hoje, isso tem que ser mantido, tem que ser feita uma ação em cima disso. O nosso IPVA, que pagamos, é para isso. Mas qual é o orçamento do DER? É zero. Não tem? Zero. Não tem dinheiro. E para onde é que vai o IPVA? É uma pergunta a se fazer a tributação e a governadora. Mas você paga imposto por veículo, que é para manter as estradas, e ele não é usado nisso. Nem na estrada lá, nem em Natal. Quem é Natal sabe, a buraqueira também Natal recebe também, né? Porque o IPVA, ele metade dele vai para o município. Exatamente. Então, não existe... Então, de fato, isso aí é um problema. Antes de Gênia trazer aqui os aniversariantes, eu vou deixar no ar aqui, porque Heraldo Palmeira mandou o seguinte: antes de mudanças radicais, a gente está falando aqui da trincheira, da possível trincheira na Alexandrino de Alencar com a Hermes da Fonseca. Antes de mudanças radicais, não seria indicado tapar a buraqueira e proibir o estacionamento nos dois lados de algumas avenidas? As de Petrópolis são um bom exemplo. Avenidas largas, onde sobra apenas uma via para o tráfego.
Na Avenida Larga é porque tem estacionamento dos dois lados, né? Que é errado, né? Olha, desse isenção de impostos para privados abrirem empreendimentos para estacionamento de carros. Rua não é para estacionar. Rua é para fluir. Rua é para a gente andar com calçadas largas. Calçada, fluir pessoas e fluir veículos. Então, cria estacionamentos privados. Funciona. Estava funcionando antes. Funcionava antes. Agora voltou esse negócio de parar o carro na rua. Garagens, existe inclusive uma legislação sobre isso. Edifícios, garagens, subsolo, enfim, sobra terreno no Natal para fazer isso, não falta. Tem muitas experiências pelo mundo afora sobre estacionamento no subsolo. Madrid é um caso. As praças de Madrid quase todas têm. Madrid, Buenos Aires, Paris. Vamos lá, voltamos aqui ao nosso bate-papo aqui com o professor Rubens para a gente concluir. A sua pretensão então é de discutir para ser convencido somente de que a prefeitura coloque a coisa na discussão pública. Certo. Somente isso. A lei exige que você faça os estudos técnicos, não fizeram. Então aproveita, já que há uma convicção, há uma coisa, e traga público, bote na mesa para discutir. Certo. Não pode ser atropelando todo mundo, eu vou fazer de qualquer jeito, e não pode ser assim. Então, se eu estiver errado, estarei errado. Mas se eu estiver certo, estarei certo. Então, né? A verdade a mentira só dura enquanto não chega a verdade. Então as coisas são assim, as coisas são o que são. O que a STTU diz com relação a isso? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, aqui nesse CBN já se chamou várias vezes para vir aqui a secretaria falar sobre a obra e não vem. Não vem a imprensa falar publicamente, de modo aberto, né? Eventualmente só solta uma nota e tal, etc. Mas vamos ao debate, não é porque temer debate. Não faltam obras para o prefeito fazer. Não falta a lista. Natal tem estrada, tem ruas, tem bairros com ruas. Candelária tem rua com terra ainda. Não é possível um negócio desse. 2023, né? Candelária. Então, São Vale, Planalto, a Zona Norte, não falta o que fazer em Natal. Prefeito, conversamos aqui com o professor Rubens Ramos, que deu uma ampla explicação sobre a divergência que ele tem com relação a esse projeto da trincheira. A gente aqui não tem a pretensão de esgotar e nem de decidir o que cada um entende como melhor, apenas de esclarecer e de botar luz no assunto. Professor Rubens, muito obrigado. Obrigado, Gênero. Obrigado, Roberto. Está liberado por essa semana. Na outra semana a gente volta a trazê-lo aqui. Vamos lá, Roberto.